Porque tem uns humoristas de stand-up que gostam de dizer, lá pode, então aqui eu também... Não. É verdade. Vou seguir, meninas. Se você pudesse transformar um dos seus stories em uma peça de teatro, Adalberto, qual seria o enredo? Tantos enredos, eu quero fazer muita coisa. E eu acho que, inclusive, eu quero trazer cada vez mais essa diversidade com personagens que tenha autismo, mas sem ser para ficar falando do autismo, sabe? Personagens que possam ter uma vida, mas essa vida com as limitações, com o tempo deles, entendeu? E a gente só indo percebendo isso conforme a história vai se desenrolando e aprendendo assim. E não ser uma coisa didática, porque ele é autista, né? Então ele tem que não sei o que, tem que tomar cuidado, tem que não sei o que. Não, deixa a história desenrolar e conforme as limitações vão aparecendo, o telespectador vai aprendendo. Eu acho que é melhor assim, né? Seria muito didático, assim, né? Seria muito bom. Então, eu gostaria, eu quero trazer cada vez mais essa diversidade para poder incluir e mostrar que essas pessoas têm seu valor. Isso aí. E é um valor muito alto. Informar, né? Perfeito. Acho que se mais pessoas que não tivessem ligação direta com a questão da pessoa com deficiência desse essa voz, nossa, a gente ia ter mais inclusão, né? Com mais certeza. Respeito. Me diz aí, qual foi o story mais difícil de gravar e aquele que você quase não postou? Olha, esse da menina foi bem difícil, porque eu falei chorando, né? Da menina que falou com todo o diagnóstico tardio, né? E falou que as pesquisas científicas ocorrem com homens, né? Justamente porque neles é mais fácil de identificar, mas é mais fácil por essa questão das mulheres terem que dar conta de tudo dentro de casa desde cedo e conta de tudo na vida, né? Porque uma vez que existe o machismo, a mulher é cobrada 2 vezes mais do que o homem. Então esse me causou, assim, sabe, muita dor. E assim, de quase não postar, é mais quando eu tenho alguma dúvida na questão, mas eu pergunto, entendeu? Para também não falar para também não querer ajudar e eu tô reproduzindo um preconceito. Então não é que eu não pense em postar, mas eu vou conversar com alguém, sabe? O que você achou, né? Pedir uma opinião. Pois né? Eu já falei com o Ivan Barão uma vez, inclusive para falar do personagem da novela, né? De Vale Tudo, o Léo. Falei, porra, o Ivan, não era melhor que ele tivesse morto mesmo? Que nem na outra... para botar um ator para fazendo creep face, não era melhor então que não tivesse trazido de volta para a vida o personagem? Porque aí veio uma especulação de que, na verdade, era um ator que, do nada, ele ia ficar sem a deficiência, né? Ele ia voltar... Como é que se diz? Voltar... Ele ia deixar de ter deficiência, né? Ele tinha deficiência temporária. Aí do nada ele ia sair da cadeira de roda, em algum momento ele ia sair e não ia ter mais a neurodivergência dele. Por isso, para justificar que era um ator que não tem deficiência. Mesmo assim, já não é legal. Até porque eu vi o vídeo do Pedrinho França, também, que é meu amigo, que tem nanismo, que ele falou assim, gente, olha só, hoje em dia tem a inteligência artificial, mas antes da inteligência artificial, a gente já viu filme com dinossauro, sabe? E a gente acreditou naquilo. Então, qual era o problema de fazer uma montagem com o ator que é cadeirante, como se ele não fosse cadeirante, para depois voltar? Usa o ator. Porque a gente tem muito pouca oportunidade. Porque a questão é essa, de não usar uma mulher trans, por exemplo, de não usar uma pessoa com deficiência, por exemplo. E agora isso não acontece, que era ridículo, mas acontecia, né, de não usar uma pessoa preta e botar, na verdade, uma pessoa branca fazendo blackface. Mas isso, pelo menos, não existe mais. Mas ainda tem essa coisa de usar um homem cis fazendo uma mulher trans, aí, enfim... ou uma pessoa que não tem a deficiência fazendo uma pessoa com deficiência. Mas o grande problema disso
É que se tivessem milhões de pessoas com deficiência, se não existisse esse problema, beleza, todo mundo pode fazer tudo, porque o ator tá aí para isso. Mas como o ator com deficiência tem mais dificuldade... Quantos atores a gente vê com deficiência? A gente vê 2 na novela das 7. A Raoni e o menino também, que eu acho que é Pedro também. O Pedro, que é um cadeirante e que tem uma neurodivergência. Eu acho que é Pedro o nome dele. Maravilhoso. Mas fora isso, a gente não vê. Entendeu? Então, assim, já que tem muito pouca oportunidade, imagina se botassem atores que não tinham deficiência no lugar deles dois. Eles não iam estar ali agora ocupando esse espaço, tendo Com essa certeza. oportunidade, realizando o sonho deles. Porque a gente tem que pensar que os sonhos, todo mundo sonha, sabe? Que aquilo que todo mundo, assim, todo mundo quer ser famoso, quer ser ator, não sei o quê. Tem muita gente, então, com deficiência que quer ser famoso, quer ser ator. Tem muita gente preta que quer ser famoso, quer ser ator, sabe? Tem muitas pessoas trans, homens ou mulheres trans, que querem ser famosos, querem ser atores, sabe? Essas pessoas também choram, essas pessoas também acreditam, sabe? Tem uma espiritualidade desenvolvida, tem uma fé, acreditam em alguma coisa. Essas pessoas têm problemas, essas pessoas não sonham coisas. Os problemas não são diferentes de uma realidade que todo mundo compartilha, sabe? Essas pessoas no Natal, elas se reúnem e comem o peru, entendeu? Elas não fazem coisas diferentes, então eles não seres são... humanos, né, Adalberto? Antes de qualquer característica, né? São seres humanos, né? Entendeu? Então é muito louco, sabe? Não incluir essas pessoas como se elas não pudessem fazer aquilo ali. Mas e elas podem tanto fazer porque... tanto elas podem fazer porque elas sonham com aquilo ali, independente das limitações delas. Então, eu acho que elas têm que ter oportunidade. Eu acho que a arte, ela tem que mostrar. Quando um país, por meio da política, não faz isso, a arte tem que criar esse imaginário e falar assim, tem esse caminho aqui, sabe? Porque se a arte está ali só para criar uma nova realidade e ela continua criando uma realidade excludente, amor, não tem por que te fazer arte. Verdade. Desse jeito. Sabe? Sai daí e dá a vez para o outro. Porque é uma arte que vai ficar mantendo os privilégios de quem tem privilégio e mantendo invisível. Porque a pessoa com deficiência, o preto, ele é minoria, mas a pessoa com deficiência ainda é invisível. Então, se você pretende... se você tá tendo esse poder de reproduzir uma realidade, amor, inclua, mostra o quão irresponsável, ineficiente, incapaz é a nossa política por não incluir essas pessoas na sociedade, por meio de políticas públicas de conscientização, políticas públicas de fomento, de empregabilidade dessas pessoas, de inclusão dessas pessoas na sociedade. Mostra na arte que essas pessoas têm muito valor e que a diversidade... ela só enriquece o ser humano, sabe? A gente tem muito mais a ganhar incluindo essas pessoas porque essas pessoas são tesouros que estão ali excluídos. Elas estão sendo desperdiçadas, entendeu? Então a gente tem muito mais a ganhar incluindo essas pessoas. Bravíssimo, 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 bravíssimo. Nossa,